Sejam bem-vindos a mais um Café com Política, que tem o objetivo de entrevistar candidatos ao governo do Distrito Federal e também candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados e também à Câmara Legislativa do DF. E voltamos agora com o candidato ao governo do Distrito Federal, Coronel Moreno, que é candidato pelo PTB. Ele vem aqui agora para apresentar as propostas e também estabelecer um diálogo claro com os servidores públicos sobre aquilo que demanda e que os servidores demandam para a sociedade e também para o próprio serviço público. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Kissla. Muito boa tarde. Uma satisfação muito grande poder estar aqui no Café com Política. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui prontos para falar das nossas propostas, falar um pouco da nossa meta de governo, nossos objetivos para o Distrito Federal. Acho que é muito importante esse espaço. E as pessoas, os servidores públicos, a população do Distrito Federal em geral, ela precisa saber o que os candidatos pensam, o que eles propõem para a melhoria e transformar o Distrito Federal numa capital de todos os brasileiros. É um prazer recebê-lo aqui e abrir esse espaço democrático de diálogo. Candidato, em seu plano de governo, o senhor lista uma série de medidas para o serviço público e para a sociedade brasileira. Entre elas, a ampliação de escolas militarizadas, o investimento em tecnologia e a melhoria da administração dos hospitais públicos. O senhor também entende que pretende valorizar os servidores públicos, e a valorização dos servidores é importante para que esses serviços públicos sejam prestados com qualidade em prol da sociedade. Então conta pra gente como é que o senhor pretende valorizar os servidores e também garantir serviços públicos de qualidade. Muito bem, Kissla, muito boa pergunta. Primeiramente porque eu sou Coronel Moreno, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu tenho 30 anos de serviço e completei agora em maio 30 anos de serviço na corporação aqui do DF, Polícia Militar do Distrito Federal. E eu observei o seguinte, que durante meus 30 anos de serviço, a gente tem muito contato com a comunidade. Nós temos a Polícia Militar em especial, as forças de segurança em geral, mas em especial a Polícia Militar, que é a força que eu faço parte, que eu sou policial militar da ativa. Ela tem um trabalho muito próximo da comunidade. Nós estamos ali 24 horas por dia nas ruas, 7 dias por semana. E dessa forma, nós conseguimos observar de perto e sentir o sofrimento da população, o que ela precisa, as dificuldades que as pessoas têm, as dificuldades que os servidores públicos enfrentam, tanto na área de saúde, educação, mobilidade urbana, os servidores públicos em geral. Então, nós temos essa oportunidade de estar ali muito próximo e durante 30 anos, de um governo, 4 anos, 8 anos, mas são 30 anos de serviço com essa proximidade. Isso nos dá um conhecimento bem amplo e nós sabemos o que fazer, realmente o que precisa ser feito, e vamos fazer o que tem que ser feito. Quanto à pergunta das escolas militarizadas, a escola militarizada é um sucesso em todo o país, porque as cívicos militares, que é o caso do Distrito Federal, nós temos a gestão, que é a gestão com os servidores da educação, e a gestão com os servidores da segurança pública, que no caso é a Polícia Militar. Os servidores da educação trabalham nas atividades formativas, parte pedagógica, a parte da administração da escola. E a Polícia Militar trabalha a parte disciplinar. E dessa forma, as escolas cívico-militares do Distrito Federal, no meu governo, ela será ampliada, porque é um modelo de sucesso. Você afasta a criminalidade das escolas, você afasta o tráfico de drogas, você afasta aquelas pessoas que ficam, os marginais, rondando as escolas para cometer crimes. Você faz com que os professores sejam respeitados com a presença dos policiais militares ali. Lembrando que os policiais militares, eles são pessoas com perfil de trabalhar ali. Não é qualquer policial com perfil, que tem um conhecimento pedagógico, um policial que tem um trato ali com as crianças, com os adolescentes. Ele está ali para ajudar a direção da escola, para ajudar os professores. Isso é muito importante frisar. Ele está lá para ajudar, para contribuir na formação dos alunos, resgatar o patriotismo, resgatar ali os valores da nossa soberania, os valores de liberdade. Então isso é muito importante. Então nós temos que sempre, eu entendo que nós temos que nivelar as escolas sempre para cima, procurar despertar no aluno a perspectiva de um futuro melhor. E é assim que ela funciona, e é assim que ela está sendo um modelo de sucesso. As professores das escolas não têm mais o problema de a violência dos alunos contra os professores. Há um maior respeito, há uma maior integração. E eu entendo que o Estado tem que trabalhar para a sociedade. E o Estado, ele é um só. A Secretaria de Educação, o MEC, a Secretaria de Segurança, as forças policiais, elas são uma só para servir bem o Estado. E nesse sentido que as escolas cívico-militares são um sucesso.
e no meu governo ela será ampliada. Candidato... Só lembrando que é muito mais importante, nós temos que ampliar somente com a autorização, anuência dos pais, alunos e mestres, né? Não tem aquela reunião de pais, mestres, né? Pais, alunos e mestres, porque você, no início de toda atividade escolar, você junta todo mundo e democraticamente você propõe que você vai transformar a escola numa escola cívico-militar, sendo aprovada, e a população é que manda, né? A população, assim desejar, ela vai ser implementada assim como escola cívico-militar. Perfeito. Candidato, como o senhor bem mencionou, em maio de 2022, o senhor completou 30 anos como servidor público. Isso. O senhor acredita que a sua experiência como servidor poderá contribuir para um mandato profícuo em prol do GDF, do governo do DF? Sim, com certeza, porque a administração pública, você veja, a Polícia Militar tem 200 anos, é uma instituição bicentenária, mais de 200 anos a Polícia Militar. Então, ela é uma instituição que perdura por 2 séculos. E a administração pública militar, ela é firmada nos preceitos da fiscalização e controle rígido, identificação, priorização dos problemas e com soluções. Não se adia os problemas. Você identificou o problema, você prioriza e resolve o problema. É assim que ela funciona. Então, nós precisamos sim dar uma nova cara na administração pública. Um combate maciço à corrupção, um combate forte à corrupção, em primeira mão, e assim você reestruturar a administração pública, principalmente a administração pública hospitalar, que nosso problema hoje maior, que a gente identifica no DF, as pessoas do DF, elas clamam por uma saúde de qualidade. Então nós temos que fazer essa reestruturação da administração pública hospitalar de uma forma muito mais eficiente e muito mais imediata. Perfeito. Candidato, o senhor aponta como uma das suas prioridades é saber diferenciar o que é bom para o governo e o que também não deve ser mantido. Qual a sua avaliação sobre a PEC 32, que é a PEC que trata da reforma administrativa, que os servidores públicos nesse mandato ficaram bem assustados, né? Mas também como voltado para o governo federal, governo do Distrito Federal, qual a sua avaliação sobre a proposta? Ela deve vir na nova roupagem, ou ela não deve vir? Qual a sua perspectiva sobre isso? Eu entendo assim, no primeiro momento, o governador, quando assume, ele tem que ouvir o servidor. Você não pode fazer uma proposta e que ela não atenda às necessidades, os desejos e os sonhos dos servidores. Todo mundo quer uma proposta, algo que seja bom, que ele vislumbre ali naquela carreira que ele escolheu, uma perspectiva de um futuro, uma ascensão profissional, um plano de cargos e salários que seja bom para ele, que vai trazer conforto para ele, para sua família. Então nós não podemos fazer nada sem ouvir o servidor. Se o servidor aponta, ele tem que ser ouvido. O servidor aponta que existem necessidades ali de serem trocadas, substituídas algumas coisas na PEC, nós vamos fazê-la. Porque senão você vai colocar uma legislação que vai contra os anseios dos servidores. E isso é muito ruim. Porque o servidor ele tem que ser visto como o braço forte do Estado. Ele existe, né? O Estado existe. O Estado é quem? O servidor. Ele existe para servir a população. Então ele tem que estar, primeiramente, assistido e muito bem assistido, para que ele possa dar um serviço de qualidade em qualquer área que ele tiver de qualidade para a população. Excelente. Candidato, e quais são suas propostas voltadas para a saúde pública do DF, já que a saúde segue sendo um gargalo aqui para a população do Distrito Federal? Isso, como eu falei bem, a saúde ela é algo muito importante hoje. Acho que hoje é a prioridade 1 do governo, é a saúde pública. O primeiro passo para você resolver o problema da saúde é acabar com a corrupção. Você pode ter o maior plano mais fantástico do mundo. Se existir a corrupção, ele não vai vingar. Não vai vingar, não vai conseguir prosperar. Então, o nosso primeiro passo, combate à corrupção. Como você combate a corrupção? Você abrindo os canais de fiscalização e controle que existem no Estado. Abrindo ao Ministério Público as contas da saúde, abrindo as contas da saúde ao Tribunal de Contas. Transparência total no dinheiro do cidadão, porque o Estado, como eu falei, ele existe para servir o povo. Agora, se você tem uma saúde pública e não está servindo o povo, está muito deficiente, você tem alguma coisa que está errada. Então, você tem que ter transparência. É o primeiro passo para você ter uma saúde com qualidade. Porque, veja bem, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, sempre friso isso. Há 30 anos, eu escuto lá o pessoal falar que não tem cirurgia, demora 2, 3 meses, 1 ano para fazer uma cirurgia, né?
há 30 anos eu escuto aí que, o pessoal tá... Eu escuto não, eu vejo, né, na verdade, eu observo há 30 anos pessoas na maca, na emergência, nos corredores dos hospitais. Então, assim, é algo que não é de hoje, não é de agora isso, é de muito tempo. Então nós estamos vindo com essa proposta. Cansamos de ver os políticos entrarem e sair, são os mesmos políticos de sempre, entrar e não resolver o problema. E esse problema tem que ser resolvido. E resolve com uma gestão eficiente. E resolve com uma priorização dos problemas, uma fiscalização e controle rígido. Então você tem a saúde pública, você tem que fazer o quê? Primeiro, o gargalo que tem nas compras, que são, nós chamamos de o fluxo de compras. Você faz um projeto básico, esse projeto não consegue vingar, eles sempre apresentam um problema e você atrasa uma compra. E esse vai refletir lá na frente. Porque se você tiver uma cirurgia, por exemplo, você tem alguns elementos para cirurgia. Você tem que ter um anestesista, você tem que ter um cirurgião, você tem que ter um equipamento próprio, você tem que ter um enfermeiro, técnico de enfermagem. Então você tem que ter um aparato, para que um pré-requisito básico e essencial para que a cirurgia ocorra. Se faltar um pré-requisito desse, devido a uma má gestão pública, de um fluxo de compras que não chegou o material adequado, uma situação administrativa que não se contratou um profissional naquele momento, essa cirurgia vai ser atrasada e vira um efeito dominó. Se atrasa uma cirurgia, se atrasa outra e você consegue assim fazer com que a fila cirúrgica se estenda e a pessoa não seja bem assistida. Então o primeiro passo é você arrumar a administração, arrumar o fluxo de compra, capacitar os servidores que fazem essas compras e principalmente fiscalização nessas compras. É o primeiro passo. Segundo, a contratação de mais profissionais. E a valorização profissional. Um médico hoje, inicial, é R$ 6.800, R$ 7.000. Então você tem que valorizar o profissional de saúde, valorizar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Nós temos escolas técnicas de enfermagem fantásticas, muito boas. Nós temos escolas de medicina UDF que são fantásticas, escolas de alto nível. Então o que está faltando? Uma valorização profissional para trazer esses médicos para a rede pública de saúde, para poder dar o atendimento. E, junto com isso, o fluxo de compra para os seus insumos. Não adianta estar um médico no hospital se você não tem equipamento, não tem material, não tem remédio. Então, por isso que eu acho que nós temos que parar, organizar o que tem, melhorar as compras. Aí sim você começa a contratação de mais profissionais, você começa a reforma dos hospitais, você começa a retornar ao atendimento pediátrico em muitos hospitais que não tem. Uma das propostas também do meu governo é criar o Hospital da Mulher. Eu acho que passou da hora de ter um hospital para a mulher, para cuidar da mulher em especial. Você tem o HMIB, né, infantil, você tem o Hospital da Criança, você tem o Hospital Materno Infantil, mas agora você tem que ter um hospital exclusivo para as mulheres. Então isso é importante. Outro importante, dar uma atenção especial para os nossos idosos, né? Os idosos merece um carinho, uma atenção especial. Então, nesse programa, nós temos uma atenção para desenvolver programas exclusivamente para o cuidado do idoso, que é muito importante. Então, você vê que a saúde pública é muito complexa. Ela esbarra desde uma situação de você fazer uma compra bem feita, de planejar as compras, planejar o material, planejar o equipamento. Por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia de ortopedia. Tem os parafusos que você coloca ali, né, para fazer uma cirurgia, de repente, numa situação de emergência, de uma situação de algum acidente, ou a própria pessoa precisa. Aí você tem que fazer uma projeção, você pega a estatística, quantas cirurgias que eu faço de perna, de joelho, tanto. Então tem uma perspectiva de uso de tanto equipamento, tanto material, de parafuso cirúrgico. Então eu faço essa previsão para não deixar faltar. Então isso tudo é o quê? Controle e administração de compra, administração pública hospitalar. Você tem que ter uma gestão de choque, uma intervenção na administração pública hospitalar. E assim você vai ter sucesso, você vai dar fluidez nas cirurgias eletivas. E ainda o principal, que é a saúde primária. Na saúde primária, os postos de saúde, a unidade básica de saúde, que é ali que começa a saúde pública, é ali. A saúde pública não é emergência. A emergência já é o último passo, lá, o último caso. Porque não se tratou, de repente, uma doença crônica, a pessoa tem uma diabetes, não tratou uma hipertensão, uma doença do coração, né, uma doença cardíaca. E dessa forma, na atenção primária, você evita que aglomere-se as doenças, as pessoas chegam aos pronto-socorro. Essa é a ideia. Você vê que é muito complexa a saúde, então ela precisa sim realmente de uma intervenção, é o nome intervenção mesmo, muito importante, muito forte, para nós resolvermos todos esses problemas. Sem dúvida, eu acho que a complexidade gera justamente isso, né? Quando não há investimento quando não há valorização, os servidores e a população fica aí à mercê sem uma saúde pública de qualidade. Exatamente.
Candidato, se eleito governador, o senhor pretende abrir as portas do seu gabinete para os servidores públicos e para a sociedade para estabelecer um diálogo claro com eles? Com certeza. O chefe do executivo, o governador, ele tem por dever, ele é eleito pelo povo para governar a cidade. Ele é o comandante, né? Ele é o comandante da cidade. Então ele tem o dever de ouvir a população. Ele tem o dever de ouvir os servidores, porque os servidores estão junto com eles, né? Estão junto com ele para gerir a população, para prestar o serviço à população. Então, se você tem um gestor, um chefe do executivo que não ouve os seus servidores, ele vai ter problema. Como é que ele vai saber o que o seu servidor precisa? Então, ele tem que atender, como eu falo, muito bem o seu servidor, abrir as portas do seu gabinete para ouvir as demandas, saber o que o servidor quer, o que o servidor precisa, e dessa forma ele vai ter um servidor público, vai trabalhar muito mais feliz, muito mais motivado com sua carreira e assim prestar um serviço público de qualidade, que é o nosso objetivo. O Estado, ele existe para servir a população. E os servidores que fazem parte do Estado, eles têm que ser assistidos, têm que ser respeitados, valorizados no plano de cargos e salários, têm que ser ouvidos sempre em todas as demandas do governo. O governo não pode ser autoritário e determinar determinadas coisas, determinar que se resolva, que se faça por sua cabeça, porque ele quer. E sim, ouvindo os servidores, que eles vão atender realmente o que o servidor precisa e assim ter um caminho de prosperidade da atividade pública. A administração pública, ela precisa estar engrenada, ela tem que ser uma engrenagem que se rode perfeitamente. O servidor público é a peça fundamental dessa engrenagem do Estado. Excelente. Candidato, para quem não sabe, contando um pouquinho da sua história também, o Coronel Moreno, servidor público e é a primeira vez que está se candidatando. Nunca se candidatou a deputado ou nenhum outro cargo, apenas a governador. Por que essa pretensão? Por que essa ambição? Qual o objetivo dessa candidatura a governo do Distrito Federal? Bem, como eu falei, eu completei 30 anos, agora em maio, de serviço, e eu percebi que a população, ela precisa muito, ela clama muito por mudanças efetivas no serviço público. Então eu poderia tomar dois caminhos, eu poderia aposentar, ir para minha reserva, tranquilo, ou poderia contribuir com todo o conhecimento que a gente adquire das necessidades da sociedade, das necessidades dos servidores públicos, e dessa forma contribuir. Eu nunca fui candidato a deputado distrital, a federal, nunca fui candidato a nada. E eu entendi que para você mudar alguma coisa e para você gerir a cidade de uma forma que ela seja próspera e se torne o DF um modelo de gestão de administração pública, que esse é o nosso objetivo, transformar o Distrito Federal num modelo de gestão pública, eu precisava estar com o poder. Ser o 01, eu precisava estar no governo, como governador. E dessa forma, você orquestrar ali as secretarias com pessoal técnico, mobiliar com pessoal técnico, as pessoas que realmente entendem do assunto, em primeiro, segundo e terceiro escalão, e não colocar aquele apadrinhamento político, porque é amigo de um, amigo de outro, não. No governo tem que ser técnico, porque você quer que a coisa funcione. Se a coisa para funcionar, tem que ser quem entende do assunto. Então, isso é uma forma de valorizar aqueles servidores de carreira para assumir funções de chefe ali das pastas, e assim nós conseguimos fazer um trabalho eficiente. E para isso tudo eu precisava estar no governo, ser governador, e a nossa experiência que nós temos de força de segurança, poder aplicá-las durante nossa gestão aí de 4 anos, que é o mandato para governo do Distrito Federal. Perfeito. Para finalizar, o espaço é todo seu para conversar com os servidores públicos e conversar com quem nos assiste, falar de outras propostas voltadas não só para os servidores públicos, mas para a sociedade brasileira, e também convidar os servidores a acessar suas redes sociais, falar o seu número. O espaço é todo seu. Isso, muito obrigado. Bem, o servidor público, eu entendo, como eu falei, ela é a peça fundamental para trabalhar em qualquer governo. O servidor público tem que ser valorizado, o servidor público tem que ser respeitado, tem que ter um plano de cargos e salários eficiente. O servidor público, ele existe para servir o povo. Então, não é promessa de campanha, não é aquela de você falar somente na época eleitoral. Porque eu sou um servidor público de carreira, tenho 30 anos de serviço na Polícia Militar, eu sei muito bem o que se passa, o que é necessário, o que precisa. Então, eu preciso muito que as pessoas entendam que é necessário, neste momento, temos uma nova era na política, um novo momento político, uma renovação política é essencial. Essa eleição é um divisor de águas, essa eleição ela é muito importante para o povo brasileiro, muito importante para o Distrito Federal e muito importante para os servidores públicos do Distrito Federal, porque nós
Nós temos a oportunidade agora de renovação, de avanço político, com novas ideias, com novas perspectivas, transformando Brasília na capital de todos os brasileiros, transformando Brasília num exemplo de servidor público. Essa é a nossa meta. Um exemplo de serviço público será o Distrito Federal para todos os estados do país. Muitíssimo obrigada, candidato. Entrevistamos agora o candidato Coronel Moreno, que é candidato ao governo do Distrito Federal. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho. Sou o Coronel Moreno, candidato a governador do Distrito Federal, número 14. Um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.